Fala meu povo, vocês estão bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de Os Favoritos, de Laine Fargo. O livro foi lançado esse ano de 2025 e eu tava super ansiosa pra ler, porque eu vi uma comparação dele na Amazon com o Morro dos Ventos Vivantes. E se vocês repararem, o último vídeo do canal foi sobre Morro dos Ventos Vivantes, que eu nunca tinha lido. Então pra mim eu tava assim, a Daisy Jones and the Six e Morro dos Ventos Vivantes. Confesso que eu tava meio receosa quando eu fui ler esse livro, mas aí eu comecei e entendi tudo, entendi o porquê das comparações de Daisy Jones, de Morro dos Ventos Vivantes, e aqui eu vou contar tudo pra vocês. Então, esse vídeo será com spoilers, então se você não gosta de vídeo com spoilers, sugiro que pule ou volte aqui depois pra você focar comigo sobre esse livro. Bom, o livro Os Favoritos vai trazer a história de Hatch, vou falar que é Hatch, porque eu entendi que é assim, e a Catarina Shaw. Os dois convivem desde a infância e eles patinam no gelo. E aí a Catarina, desde muito nova, desde a morte da mãe, ela é muito fã de uma outra patinadora que é campeã olímpica. Então a partir dali ela busca a sua força na patinação e ela fala que ela quer ser igual àquela mulher. O livro realmente é uma mistura de Morro dos Ventos Vivantes com Daisy Jones and the Six. O motivo do Daisy Jones and the Six é óbvio, né? Porque é um documentário que está sendo narrado ali pelas pessoas que participaram dos acontecimentos dos fatos. E a construção da personagem é muito legal. O que eu mais gostei desse livro é que ele traz o documentário e, ao mesmo tempo, a narração da Catarina sobre a perspectiva dela da forma que as coisas ocorreram naquela época. Então, esse contraste de como as coisas são contadas, pro que aconteceu realmente, da visão dela, isso torna o livro bem legal. Uma coisa que eu senti falta no livro foi as manifestações do Hatch, de como ele via a situação, como foi que aconteceu. Eu queria ter tido o ponto de vista dele, as coisas na época dos jogos, né? E não tem. Então, eu fiquei um pouco triste, assim, por faltar esse detalhe. Mas nada que seja, assim, muito, nossa, que vai fazer muita diferença no livro, não. Mas eu gostaria de ter tido essa impressão dele também. E a comparação com o Morro dos Ventos Vivantes já fica óbvio, né? Os nomes. Catarina, Hatch. Os nomes dos principais do Morro dos Ventos Vivantes é Catherine e Hatchcliff. Ai, gente, eu tinha acabado de ler Morro dos Ventos Vivantes, então pra mim a comparação ficou muito fácil. E até as circunstâncias, assim, de quando o pai dela chama o Hatch pra morar com ela, o fato dela ter um irmão que maltrata ele, que não gosta dele, que só faz mal pra ele, o pai dela morre. Então todas essas coisas acontecem no Morro dos Ventos Vivantes. Então eu ficava fazendo comparação o tempo todo, falava, nossa, é muito real. É tipo uma fanfic do Morro dos Ventos Vivantes no século XXI. O que facilita pra gente, né? Porque o Morro dos Ventos Vivantes foi escrito em 1847, se eu não estiver enganada. Então a leitura é mais difícil, a história é mais difícil, muito gótico. Então, assim, Os Favoritos é o Morro dos Ventos Vivantes da geração Z e eu amei, prefiro 1000 vezes. Sinceramente. Mas Morro dos Ventos Vivantes é um clássico, né? Tem que ter a leitura dele pra falar que você leu e tirar suas próprias conclusões. Se você ainda não leu ou tem interesse, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem qual foi a minha opinião de Morro dos Ventos Vivantes. E aí, voltando para o livro de Os Favoritos, na história, o Hatch não é muito fã, assim, da Dança do Gelo, mas ele faz de tudo pra agradar ela, porque ele é apaixonado por ela desde sempre. E aí, ele começa a participar das competições. E aí, na primeira competição que eles vão juntos, que é um campeonato importante pra começar a ter classificações, acontece uma situação com a Catarina no gelo com outros dois participantes, que são os irmãos Isabella e Garrett. O Garrett é uma gracinha, um fofo, e a Isabella é a rival da Catarina, mas ao mesmo tempo elas vão se tornar amigas. E aí nessa situação que acontece, ela acaba tendo que competir em circunstâncias mais difíceis. E mesmo assim ela consegue mostrar o seu trabalho. E ela é reconhecida por aquela que ela era muito fã, que fez ela se apaixonar pela dança no gelo. E aí ela é mãe dos gêmeos Isabella e Garrett. E aí, nesse determinado momento, ela chama eles pra fazer uma participação nas férias lá no clube de treinamento dela. E aí ela começa a treinar pesado pra conseguir alcançar novos resultados e ir atrás do sonho dela. E aí vem todo o desenvolvimento do livro, que vai trazer a evolução da personagem, tanto na personalidade quanto nos ganhos das competições. Só que o Hatch acaba dificultando um pouco o trabalho dela, ela acaba ficando sempre um pouco pra trás. E aí, de repente, o Hatch vai sumir. Ele vai embora, porque ela vai ouvir uma conversa. Olha, até nisso é igual o Morro dos Ventos Vivantes. Porque tem uma cena no Morro dos Ventos Vivantes que o Hatchcliff escuta uma fofoca ali com a empregada que chama Nellie Jean. E o fofoqueiro de Os Favoritos é quem? Alice Jean. Ai, gente.
É muita fanfic de Morro dos Ventos Vivantes, não tem jeito. E aí, o Ellis Jean tá conversando com a Catarina, e aí ela fala com ele uma coisa que o Hatch escuta e não gosta e foge. A partir disso, ele vai ficar 3 anos fora. A Catarina começa a treinar com o Garrett, irmão da Isabela. E é óbvio, ela começa a ganhar. E ela começa a ganhar muitas medalhas, ela começa a se destacar realmente nas competições. Coisa que com o Hatch não acontecia. Pausa pro café. Só que aí a Isabela começa a ficar pra trás. E aí ela começa a ficar bem revoltada, né, com a situação. Começa a acontecer algumas coisas de sabotagem contra a Catarina. Que aí fica sempre na dúvida, né, quem que tá fazendo isso com a Catarina. E aí a gente vai descobrir só mais lá pra frente. Não tem uma confissão, assim, do que realmente aconteceu. Mas a gente consegue chegar na conclusão de quem realmente foi que fez esse acontecimento. Ao mesmo tempo, toda a dinâmica da competição entre a Catarina e a Isabela, acontece uma situação de competição também com o Hatch, porque ele vai voltar. E aí ele forma dupla com a Isabela. E aí, minha filha, a Catarina vai ficar ardida, ela vai ficar muito puta e vai querer ganhar tudo, vai ficar muito brava. Enfim, e aí acontecem algumas situações ali que vai fazer com que a amizade da Isabela e da Catarina fique mais difícil por conta do Hatch, né? Que ela é porque a Catarina é apaixonada por ele desde sempre, eles têm uma história juntos. E aí, gente, o que acontece na história é que a Catarina e o Hatch são muito conectados. Eles têm uma química, assim, que transpassa ao público. Quando as pessoas estão assistindo eles, é como se eles estivessem fazendo alguma coisa a mais ali no gelo. Então as pessoas sentiam muito essa presença dos dois, assim, dançando. E uma coisa que eu gostei bastante no livro também é que tem muita música. Eu selecionei 34 músicas no meu Kindle, tá tudo selecionado lá. Eu acho que eu vou fazer até uma playlist com as músicas que tem no livro pra deixar lá no Spotify. Se vocês quiserem, eu deixo aqui o link da playlist no Spotify. E aí, como tem essa conexão de Morro dos Ventos Uivantes com o livro, eu fiquei esperando a todo momento alguma dança deles com aquela música da Kate Bush, que é a música do Morro dos Ventos Uivantes, né? Que ela interpreta o livro, a história do Morro dos Ventos Uivantes. E eu ficava, gente, vem, dança a música da Kate Bush. Mas não tem. Só tem uma música da Kate Bush, mas também não fala o nome, se eu não estiver enganada. E aí eu ficava sempre assim na expectativa deles dançarem a música do Morro dos Ventos Uivantes, porque ia ficar muito a cara deles. Porque ao mesmo tempo que eles se amam, tem uma obsessão completa entre eles, entre um e o outro, igual é no Morro dos Ventos Uivantes, né? Então eu tava muito nessa expectativa de que eles fossem em algum momento dançar essa música. Porque tem uma desconexão deles no tempo, e só lá na frente que eles vão voltar a competir junto pela última vez, pra depois se aposentarem. E aí, gente, eu tava assim, não, eles vão dançar. É agora que eles vão dançar a música da Kate Bush. E eu ficava o tempo todo querendo ver se ia dançar mesmo ou não. E aí, por fim, não teve. Então é assim, é um livro que você fica preso nele o tempo todo, querendo ver o que vai acontecer. Você fica, não, agora vai, agora ela vai ganhar. E por fim, nunca ganha, né? Então o livro te prende do começo ao fim pra ver se ela vai ganhar a, então, medalha olímpica no final das competições. E aí, mais pro final, mais lá pra frente do livro, vai acontecer uma coisa que é uma família disfuncional, uma família diferente e que dá certo. E eu gosto dessas coisas porque a gente vê outras formas, né, de romance, de como as coisas não acontecem sempre com felizes para sempre. Eu gosto de livros assim, que tem alguns percalços, que acontecem algumas coisas da vida real, para depois acontecer as coisas que tenham que acontecer na vida delas. Acho que não sei se isso fez sentido, mas é isso. E aí uma outra coisa também que eu gostei bastante no livro é que a gente consegue se identificar com a personagem. Sempre que ela tá subindo, escalando, chegando, ela tá quase alcançando a medalha, ela tá quase conseguindo o ouro, acontece alguma coisa e vem um balde de água fria que ela não consegue. E a nossa vida também é assim, né? Várias coisas tiram a gente da nossa zona de conforto, faz com que a gente quase alcance nossos objetivos, quase chegue onde a gente quer. E vem alguma coisa e nos desmotiva e nos puxa pra baixo. Então esse livro é um livro que consegue trazer a conexão da vida real com a vida dos personagens. Mesmo que seja ficção, a gente consegue se conectar com eles e se identificar nos personagens, que isso é o mais legal. É um livro bem gostoso, uma leitura bem rápida. Eu gostei bastante dessa leitura, tava ansiosa pra ler, como eu disse. E com certeza eu dei 5 estrelas pra ele e já tô assim ansiosa aguardando a data pro filme pra gente assistir isso aqui. Ou a série, né? Porque a própria adaptação do Daisy Jones também foi sensacional, pra mim ficou impecável. Então esse livro aqui é uma coisa
que a gente tem que ficar atento e ficar de olho pra ver como vai se seguir, se teremos alguma coisa nas telas em algum futuro próximo. Se você ainda não leu o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Comprando pelo link você não paga nada mais por isso e vai estar me ajudando aqui na manutenção do canal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma roladinha pra baixo, assiste os vídeos do canal. Se você gostar, se inscreve e seja muito beivindo ao canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!